Vamos falar agora sobre a média móvel, que é um dos indicadores mais usados pelos traders, tá? Tem trader que utiliza uma média móvel, tem trader que utiliza duas, três. Vai de acordo com o perfil, vai de acordo com o operacional de cada um, certo? Então o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um gráfico do euro-dólar, tá? Marquei alguns pontos aqui, né, de suporte, resistência, mas vamos apagar esses pontos aqui que eu marquei, só para a gente falar somente da média móvel. Beleza, então o que é a média móvel? É um indicador de tendência. A gente quer operar tendência no mercado. Seja tendência de alta, seja tendência de baixa. Consolidação, que é isso daqui, ó, a gente prefere ficar de fora. A gente gosta de operar tendência. Tá? E a média móvel é justamente isso. Ela vai indicar a tendência de acordo com os períodos que eu configuro ela. Então vamos colocar uma média móvel aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Vem aqui, ó, inserir indicadores, tendência, moving average, média móvel. Então vamos colocar uma média móvel de 21 períodos. Tá? Níveis a gente não mexe, visualização também não. Eu só altero aqui, ó, 21. Simples, fechamento, perfeito. É isso. Ótimo, coloquei. Então, ó, observa que ela acompanha o preço. Quando ela sobe, o preço sobe. Quando ela cai, o preço cai. Tá? Porque é uma fórmula matemática. Então, a média de 21 períodos, 21 é só um número como exemplo, tá? Mas é uma média muito usada também, média de 21. Mas 21 períodos por quê? Porque ela pega os últimos 21 candles, os últimos 21 períodos desse gráfico. Por exemplo, esse daqui é o gráfico mensal. Então, ele pega os últimos 21 meses. Gráfico semanal, as últimas 21 semanas. Gráfico diário, as últimas 21 dias, últimas 24 horas, tá? E os últimos 21 períodos do quê? 21 períodos do fechamento. Ó. Então, ela é uma média móvel de fechamento, certo? E aí, ela pega esses 21 períodos e divide por 21 para tirar a média. Então, se a média está subindo, conforme cada fechamento, vai tirando uma média, está subindo, ele vai indicar uma probabilidade de alta, que é o que acontece aqui. Se ela está caindo, probabilidade de baixa. Tá? Então, isso é a média móvel. E tem duas formas de operar a média móvel. Tem gente que opera a média móvel seguindo como suporte e resistência. Tá? Então, por exemplo, vamos traçar aqui resistência, uma resistência aqui, um suportezinho aqui. E vamos supor que, ó, vamos pegar daqui, dessa linha vermelha para a direita, imagina que a gente não sabe o que aconteceu isso daqui. Tá? Então, uma forma de operar média móvel. Ó, rompeu. Toda vez que rompe, a probabilidade de cair. Agora, quando respeita, a probabilidade de vir ao contrário. Então, aqui rompeu. O mercado cai, volta, testa de novo a média, ou seja, está testando como resistência. Tá? Essa média está servindo de resistência. Forma aqui uma figura de reversão, né? Forma uma shooting star, um candle de força. Opa, vou vender. Vende e ó, vem tudo para baixo. Chega aqui embaixo, ele resolve subir. Mostra candle de força. Só que respeita mais uma vez a média móvel, a resistência, e torna a cair de novo. Consolida um pouquinho aqui, rompe a média. Então, quem opera rompimento iria entrar aqui, ó. Aqui ou aqui. E o que acontece? Sobe. Rompe, cai. Rompe, sobe. Rompe, cai. Poxa, é muito fácil operar rompimento de média, né? Sim, é simples. Simples e fácil. Só que a gente não pode ficar só atento a isso. Por quê? Quando chega aqui, ó, períodos de consolidação, e aí? É um período que a gente não quer operar. Consolidação é perigoso. Então, a gente não pode ficar só atento ao rompimento de média. A gente tem que fazer toda a análise. Então, a gente traça aqui, ó, suporte, traça a resistência, né? A gente vai traçar
possíveis canais aqui. Então a gente coloca um canalzinho aqui. Ah, tá legal? Confirmou? Por exemplo, aqui, ó, ele sobe, né? Topo, alto, cai, fundo, baixo. Queda de força, rompimento, aqui poderia entrar? Aqui seria um lugar bacana para entrar, porque eu sei que a próxima resistência minha é essa daqui, ó. Essa daqui, então eu poderia traçar como alvo aqui. Vou puxando o stop, se romper, eu vou lá para cima, tá? Então qual que seria o meu ganho aqui, ó? Tá? Então essa é uma forma de operar média móvel. Qual outra forma de operar média móvel? Utilizando cruzamento de médias. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar uma média móvel de 9 períodos. Branca. Vamos pôr ela branca. Vamos deixar ela mais grossinha. Pronto, 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 pronto. Então, cruzamento de médias. Como que eu opero o cruzamento de médias? Eu opero toda vez que cruza a média. Aqui nesse caso, esse exemplo, essa configuração com uma média de 9 e 21 é muito utilizada pelos traders, tá? Não quer dizer que é a solução mágica. Cada um tem que definir o seu operacional, mas é muito utilizado. Então aqui, toda vez que eu tenho rompimento, tá? Eu tenho cruzamento da média de 9 com a de 21, algum movimento forte acontece. Então, ó, cruzou, rompeu, subiu, cruzou, caiu um pouquinho. Cruzou, subiu. Cruzou, caiu. Cruzou, subiu um pouquinho. Cruzou, caiu um pouquinho. Olha aqui, ó. Olha como na consolidação ela não funciona. Por isso que a gente tem que fazer toda a análise. Tá? Não é só olhar simplesmente para a média. A gente tem que traçar, como eu havia falado, traça suporte, traça resistência, que nem aqui, por exemplo. Ó, eu tracei um suportezinho e uma resistência aqui. O que significa isso? Aqui respeitou. Será que o preço vai andar para baixo e a média vai cruzar? Pode ser oportunidade. Porque se o preço anda, rompe o suporte, média cruzando, topos e fundos descendentes, poxa, eu vou buscar lá embaixo. Né? Vou buscar aqui embaixo e vou arrastando meu stop. Então, essa é a média móvel. A gente também temos também a média móvel. Deixa eu tirar essa média móvel aqui. A gente tem também a diferença entre média móvel simples e aritmética. Perdão, simples e aritmética é a mesma coisa, tá? Média móvel exponencial tem uma diferença. Então vamos colocar aqui. Vamos pôr a mesma que a amarela. Vamos pôr a mesma. Só que eu vou pôr a mesma grossura. Em vez de ser simples, eu coloco exponencial. Vamos só para a gente saber a diferença. Ó, olha a diferença dela. Tem diferença. Ambas são de 21 períodos. Ambas. Então, se eu pegar aqui, daqui para trás, os últimos 21 candles, foi feita a média deles. Só que a média móvel simples, essa, ela tira a média simples, ou seja, a média aritmética. Faz a soma de todos os períodos, divide pela quantidade dos períodos que foi somado. Essa daqui já é um pouquinho diferente. Ela também faz a soma dos 21 períodos e divide. Só que ela tem uma fórmula K, fórmula do fator K, que ela dá mais peso para os últimos números. E aí ela causa essa diferença. Qual que é melhor? Tem melhor? Não tem melhor. Vai de acordo com o perfil, vai de acordo com o operacional. Certo? Mas média móvel, ela é bem utilizada, sabendo utilizar ela junto da análise técnica, fica bem bacana. Fica bem bacana para achar oportunidades para entrar na operação. Ok?